Meus caros amigos e amigas que acompanham o nosso programa Pergunte e Responderemos e manda para nós as perguntas, estamos aqui mais uma vez para atender os seus pedidos, ok? Uma alegria estarmos juntos. Quero convidar você para rezar comigo uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que, pela luz do Espírito Santo, ilumine a nossa inteligência, a nossa memória, para que a gente possa responder essas perguntas bem, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, e você possa entender também, tirar suas dúvidas, poder viver aí a sua fé, de maneira assim bastante edificada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, como é que você pode mandar sua pergunta para nós? Pode usar o nosso e-mail, pergunte e responderemos, @cançãonova.com, e pode usar também o telefone, que também é o WhatsApp, o 12 31 86 26 00, ok? E não esqueça de ser um colaborador da Canção Nova, nesse verdadeiro mutirão de evangelização que a Canção Nova faz. Sem a sua ajuda, não adianta a gente vir aqui fazer programa, porque ele não chegaria até as pessoas, Muito bem. Vamos aqui às perguntas que já nos chegaram. Tem aqui a pergunta do Gabriel, ou melhor, Gabriela. Um cristão católico comete pecado em discordar de posições da igreja ou de lideranças religiosas, excluindo-se os dogmas e as verdades da fé? Gabriela, veja bem, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, Isso que está aqui no Catecismo da Igreja Católica, para nós, é uma norma muito segura daquilo que a gente não deve discordar, não pode discordar. Porque o Papa João Paulo II, quando aprovou esse catecismo, o Papa João Paulo II, em 1992, na introdução que ele faz, que ele chamou de Fidei Depositum, que quer dizer depósito da fé, ele diz: este é o texto de referência da fé católica. Quem quiser conhecer o que a igreja acredita, ensina, está aqui. Então eu penso o seguinte: a gente não pode discordar de nenhuma autoridade da igreja se ela estiver de acordo com o catecismo, ok? De acordo com as verdades da fé. Agora, outros assuntos que não são de doutrina, de moral, por exemplo, alguns problemas de política, economia, arte, ciência, música, etc., a gente pode discordar. Agora, o importante é que haja respeito. O próprio catecismo fala, num dos seus parágrafos aqui, se não me engano, é 917, que o leigo tem o direito de manifestar a sua opinião, inclusive às autoridades da igreja, e até ao público, quando discorda de alguma coisa séria. Agora, com devido respeito às autoridades, é o que está colocado aí. Isso está também no Código de Direito Canônico da Igreja. Pergunta do Felipe Dantas. Diante da impossibilidade de deslocamento até a igreja, a missa assistida pela televisão passa a possuir o mesmo valor que a assistida presencialmente? Não, Felipe, não passa a ter o mesmo valor, não, de jeito nenhum. A missa assistida presencialmente, ela é sacramento. Assistida pela televisão, não. Agora, se a pessoa não pode ir à igreja, ela cumpre a obrigação de assistir à missa aos domingos e dias santos. Ou seja, ela cumpre o preceito dominical. Ou seja, ela não comete pecado de não ir à igreja, se ela não pode ir. Mas tem que ficar bem claro que a missa assistida pela televisão não tem o mesmo valor, eu digo assim, sacramental, da missa
assistida ao vivo. É claro que a missa assistida pela televisão tem um certo valor, porque ali você reza, ali você ouve a palavra de Deus, você ou escuta a homilia do padre e tal. Tem um certo valor, sim, claro, mas não é o mesmo valor da missa ao vivo, presencial. Aline Ribeiro. Desde quando a Igreja reconheceu a Santíssima Trindade? Porque nas Escrituras temos Jesus referindo-se a si próprio e a Deus Pai como sendo um, e ao tratar do Espírito Santo, as traduções não denotam a mesma relação. Bom, Aline, primeira coisa que nós temos que entender, quem revelou a Santíssima Trindade, o mistério, não foi um papa, nem um bispo, nem um teólogo, foi Jesus. Jesus falou dele como Deus, né? O mataram porque ele se fez Deus, né? Os sumos sacerdotes disseram para Pilatos, nós temos uma lei diz que aquele que se fizer Deus tem que morrer, ele está se fazendo de Deus. Na verdade, ele era Deus. Bom, depois falou do Pai, e ele falou do Espírito Santo, que é enviar o Espírito Santo, e enviou. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade foram reveladas por Jesus. Foi Jesus quem revelou a Santíssima Trindade. Agora, a unidade da Trindade, a Igreja entendeu por inspiração do Espírito Santo. Por quê? Não pode haver 2 ou 3 deuses, porque aquilo que é menos do que Deus não é Deus. Entende? Deus é o absoluto, então Deus não pode ser 2. Por isso que a Igreja ensina que a Santíssima Trindade são 3 pessoas num único Deus. É a unidade na Trindade, a Trindade na unidade. Quem é que entendeu isso profundamente? São os chamados padres da Capadócia. A Capadócia é uma região ali da Turquia, abaixo do Mar Negro, onde a evangelização foi muito forte, por São Paulo, naquelas cidades que São Paulo andava evangelizando, e ali o cristianismo floresceu muito, ali tivemos grandes doutores, São Basílio Magno, São Gregório de Nazianzeno, São Gregório de Nissa, e outros grandes padres ali, eles entenderam essa questão. Não entenderam o mistério, mas entenderam o seguinte, não são 3 deuses, é um só Deus, em 3 pessoas. Entende? Agora, o jeito que o Evangelho expõe, que pode dar a parecer, Jesus fala, eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho, então o Espírito também da Trindade. Então, a Igreja não tem dúvida que é um único Deus em 3 pessoas. Agora, nós não conseguimos entender esse mistério, ninguém vai entender. Por quê? Porque o mistério de Deus não cabe na nossa cabeça, que é pequenininha. Não é? Santo Agostinho, depois de pensar muito, Santo Agostinho disse, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Ele fala, se você entendesse Deus, você não entendeu o Deus verdadeiro. Porque o Deus verdadeiro não cabe na nossa compreensão. Está aí. Isso é bom. É bom saber que nós acreditamos num Deus que é verdadeiramente Deus. Porque um Deus que é criado pelo homem não é Deus coisa nenhuma. Né? É um ídolo. Pergunta da Fernanda. A doação mensal que faço para a Canção Nova pode ser considerada um dízimo? Fernanda, a primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte, nem o Código de Direito Canônico, e nem o Novo Testamento, e nem o Catecismo, usa a palavra dízimo. Quando o Catecismo fala aqui, né, da ajuda que nós devemos dar à Igreja, o Catecismo fala quando fala dos mandamentos da Igreja, está no número 2041, 2042, por ali, o 5º mandamento da Igreja diz assim, os fiéis são obrigados a ajudar a Igreja nas suas necessidades materiais, cada um conforme a sua possibilidade. A Igreja não amarra 10%. É bonito o dízimo, quem gosta de dar 10%, é bonito. É tradicional, vem do Antigo Testamento, não tem no Novo, mas vem do Antigo. Né? Então, o que a Igreja hoje coloca para nós de maneira objetiva? Nós somos obrigados a ajudar a Igreja.
Agora, então isso é o que se chama de dízimo hoje. Toda ajuda que a gente dá à igreja. Agora, quem é a igreja? A igreja, eu vejo a paróquia, onde você reza, onde você vai à missa, onde você batiza seu filho. Então, acho que a paróquia, ali você deve dar a sua primeira ajuda. Mas a igreja tem muitas outras instituições. Canção Nova é uma instituição da igreja, reconhecida pelo Papa, e todas as outras comunidades e congregações. Então, quem ajuda as congregações, as comunidades, está pagando o seu dízimo. Desde que esteja ajudando uma obra da igreja, isso se encaixa dentro daquilo que se chama de dízimo. Embora não seja, assim, amarrado 10%. Pergunta da Beatriz. Não, tem uma pessoa que pede para não ser identificada. Em janeiro do dia 7 de 2021, perdi meu marido. Posso ter como meu intercessor no céu? Posso chamar a ajuda dele? Olha, não é proibido pedir ajuda para a pessoa que já faleceu. Não é proibido, tá certo? A gente não sabe onde essa pessoa está. No purgatório, no céu. Agora, se está no purgatório ou se está no céu, ela reza por nós. O catecismo fala bem claro aqui, bem claro, o catecismo fala o seguinte, quando fala da comunhão dos santos, ele diz que quanto mais a gente reza pelas almas do purgatório, mais a oração delas por nós tem eficácia. É assim que está escrito no catecismo. Isso quer dizer que as almas rezam por nós. Os santos, mais ainda, a intercessão dos santos é dogma de fé. Então, a gente pode pedir a intercessão das pessoas que já morreram. Não é pecado. Pode-se pedir. Não sabemos exatamente como é que será esse atendimento. É claro que aquele que já é santo, já está canonizado, a gente sabe que está no céu, na comunhão com Deus, a intercessão desse é certa. Entende? As outras a gente não sabe, mas não é proibido pedir a intercessão da pessoa. Beatriz Brito, gostaria de saber sobre as acusações que os céticos ficam a fazer sempre que ocorre algum milagre eucarístico, sempre duvidando da igreja e das análises científicas. Como podemos responder à altura? Beatriz, é difícil responder esse tipo de coisa. Santo Inácio de Loyola dizia assim, para aquele que crê, você não precisa dar prova nenhuma. Ele acredita na palavra de Deus e ponto, acabou. Mas aquele que não crê, ele fala, não bastam todas as provas. Quem não quer ver, não vê. A comparação que Santo Agostinho faz é o seguinte, para você ver, você precisa de duas coisas. Você está com os olhos bons, seus olhos estarem saudáveis, não ter problema de retina nem nada, mas é preciso você ter luz. Porque você pode ter olhos bons, mas no escuro você não enxerga. Mas também não adianta ter luz se você é cego. Então você tem que ter o olho e você tem que ter a luz. Então a luz é a graça de Deus. É os sinais que Deus dá, são os milagres que Deus mostra. Agora, o olho é da pessoa. Se a pessoa fecha o olho, você pode mostrar para ela 500 vezes o milagre, ela não vai acreditar. Então, é difícil dar uma resposta para a pessoa que é cética. Entende? Ela pode ver. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é a pessoa não querer ver a verdade, mesmo estando debaixo da graça de Deus. Ele se fecha para a graça. É aqueles fariseus, doutores da lei, que viram Jesus ressuscitar Lázaro, depois queriam matar Lázaro, porque Lázaro era a prova do milagre. Você entendeu? Aí é o cético mesmo. Mas por que a pessoa age assim? Por causa do pecado, por causa da inveja, por causa do orgulho, entende? Por causa de outros interesses. Que leva a esse endurecimento do coração. Isso chama-se endurecimento do coração. É o pecado contra o Espírito Santo. Muito bem. Reinaldo,
Uma pessoa leiga que censura um erro de um clérigo é aquele que é ou diácono, ou padre, ou bispo, né? Fere ou banaliza o sacramento da ordem. Bom, se a pessoa leiga censura alguém do clero, porque realmente ele está em pecado, está fazendo alguma coisa errada, aí não é uma ofensa ao sacramento da ordem. Claro, feito com devido respeito, com devida consideração, né? Agora, se a pessoa ofende alguém do clero, mesmo até que tenha razão, mas ofende de maneira, não sei, grosseira, está ferindo, de certa forma, o sacramento da ordem, sim. Eu me lembro que a minha mãe, a gente estudava em colégio de padres, né? E de vez em quando tinha uns padres que pegavam no pé da gente, né? E a gente chegava em casa meio que xingando o padre, e a minha mãe, opa, parado aí, respeite a batina dele. Ela dizia, antigamente os padres usavam batina, né? Respeite o sacerdócio dele. Entende? Minha mãe não deixava a gente falar mal de padre em casa de jeito nenhum. Respeite a batina dele. Isso é bonito. Eu acho que se a gente tem um padre, um diácono, fazendo alguma coisa errada, conversar com ele, delicadamente, carinhosamente. Se for uma coisa muito grave que ele está fazendo e não muda, você tem a oportunidade de chegar até o bispo e falar, contar, e deixa na mão do bispo, não faça nada, nem converse com ninguém. É a correção fraterna que Jesus ensina lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, né? Vai sozinho ou leva dois com você, né? Entregue à igreja e deixa na mão da igreja. Agora, sempre com respeito, né? Sempre com respeito. Porque o sacerdote, meus irmãos, é um ungido de Deus. Eu sempre lembro daquela passagem de Davi, que o Saul queria matá-lo, Davi teve a oportunidade 2 vezes para matar o Saul e não matou. Disse, ele é ungido do Senhor, porque era o rei de Israel. E Davi não tocava no Saul, e o Saul louco para matar o Davi, porque era o ungido do Senhor. Meus irmãos, quem recebe o sacramento da ordem é um ungido do Senhor, a gente tem que ter cuidado, tem que ter respeito. Bom, pergunta da Cristiane Lacerda. Como fica a situação de uma criança que não é batizada? Quais as consequências dessa situação? Cristiane, uma criança que não é batizada, ela ainda não é filha de Deus. E eu quero ler aqui no Catecismo, porque tem gente que, quando eu falo isso, fica bravo comigo. Como que a criança não é filha de Deus? É filha de Deus pela natureza, mas não é pela graça. Eu quero ler aqui, então, o parágrafo, o 1270, 1250, por exemplo, o 1270 diz assim, olha, tornados filhos de Deus pelo batismo, olha aí, tornados filhos de Deus pelo batismo, né? Os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé da igreja. Então, veja, tornados filhos de Deus. Agora, veja o que diz o parágrafo 1250. Depois você pode conferir aí, olha. Por isso que é bom o catecismo, né? Tira a gente da ignorância religiosa. O 1250 diz assim, olha, falando do batismo das crianças, ele fala assim, a igreja e os pais privariam, então, a criança da graça inestimável de tornar-se filhos de Deus, olha aí, se não lhe conferissem o batismo pouco depois do seu nascimento. Eu vou ler de novo, parágrafo 1250. A igreja e os pais privariam a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus. Quer dizer que a criança que não é batizada não é filha de Deus. Por quê? Em que sentido que ela não é filha de Deus? Nós, quando Adão e Eva pecaram, a humanidade se separou de Deus, nós perdemos a filiação divina. Voltamos a ser filhos através do Filho que é Jesus Cristo. Cristo nos adota como irmãos pelo batismo, porque pelo batismo você passa a ser parte do corpo de Cristo. Então você passa a ser filho
através do Filho. Aí você é membro da igreja, você participa da natureza divina, porque se uniu ao Filho que é Deus, e você se torna filho de Deus. É isso que os pais têm que entender. Né? O catecismo, ainda quando ele fala, ainda no parágrafo 1250, eu esqueci de ler mais um pedacinho aqui, que ele diz assim, vale a pena ler mais um pedacinho em que ele coloca o seguinte, está aqui. Ele diz assim, a igreja e os pais, né, privariam então a criança da graça inestimável de Deus, se não conferisse o batismo. Aí ele fala o seguinte, por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo. É um novo nascimento. A fim de serem libertadas do poder das trevas. Olha o que o catecismo está dizendo. A fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Vocês estão vendo? O catecismo está dizendo que a criança não batizada ainda está nas trevas. Isso é muito sério, gente. Seríssimo. Por isso não pode deixar nenhuma criança sem batismo. Bom, vamos em frente. Pergunta aqui do Lúcio Gomes. Guarda esses dois parágrafos, 1250, 1270. E tem mais, viu? Aqui citei só dois. Lúcio, em vida, Maria realizou algum milagre? Ô Lúcio, não sabemos. Pelo menos não tem documentação sobre isso. A tradição da igreja menciona algo a respeito? Não. Bom, pelo menos do que eu conheço da tradição da igreja, eu nunca vi um santo padre, um santo doutor, falar do milagre de Nossa Senhora enquanto ela estava viva. É claro, né, que o milagre da transformação de água em vinho foi pedido dela. Então, o milagre quem faz é Deus, mas quem pede é Maria. Quer dizer, isso é o mais importante, né? Maria falava com ele, ou o via, Cristo ressuscitado? Não sei. Os evangelhos não narram nenhuma aparição de Maria, Jesus a Maria. Gente, Maria era extremamente humilde e escondida. Eu acho que Maria não contava nada, algo que pudesse destacá-la, entende? Era aquela mulher do silêncio, da humildade, né? Pergunto isso porque Jesus apareceu para vários santos durante a história e seria normal que aparecesse para sua mãe, sendo ela cheia de graça. Eu também acho normal. E eu acho que Jesus apareceu para ela, sim. Eu acho que a primeira pessoa que Jesus deve ter aparecido antes de Madalena, eu acho, não estou dizendo que foi, eu acho que foi Nossa Senhora. Agora, eu acho que ela não contou para ninguém, e nem Jesus. Então, os próprios evangelistas não relataram isso. Mas, na eternidade, a gente fica sabendo, né? Alana, sou católica e gostaria de saber por que os 10 mandamentos que aprendemos na catequese não são todos iguais aos que foram dados a Moisés. De fato, Alana, no livro do Êxodo, Moisés coloca os mandamentos e ele não coloca nos 10 como nós conhecemos. Quem é que criou os 10 mandamentos assim? Santo Agostinho. Santo Agostinho, aquela potência intelectual dele, para resumir toda a moral católica do Novo e do Antigo Testamento, ele colocou os 10 mandamentos. Mas tudo está na Bíblia. Não tem nada que Santo Agostinho tenha colocado ali. Quer dizer, na verdade, ele fez o quê? Ele fez uma proposta pastoral, entende? Para ensinar a moral católica. Tanto assim que toda a terceira parte do catecismo da igreja é baseada nos 10 mandamentos, né? Se você for confrontar os 10 mandamentos estabelecidos, né, formulados por Santo Agostinho, e o que está na Bíblia, você vai ver que tudo tem correlação. É apenas uma maneira, eu diria assim, catequética. Por exemplo, o nosso credo. O nosso credo está na Bíblia? Não, ninguém vai encontrar o credo na Bíblia. Mas o que é o credo?
é a formulação de todos os dogmas básicos da fé. Você entendeu? Então, o que os apóstolos fizeram com o credo, Santo Agostinho fez com os 10 mandamentos. E outros padres, por exemplo, os 7 pecados capitais. São Gregório Magno e um outro santo, que agora me escapa o nome, eles colocaram os 7 piores pecados. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. Por quê? Para servir de pastoral, de catequese. Isso é muito bom, a igreja sempre fez isso, entendeu? O que é o catecismo da Igreja Católica? O catecismo da Igreja Católica é a formulação de toda a doutrina católica que está na Bíblia. Por isso o catecismo cita a Bíblia 3.000 vezes. Bom, vamos responder rapidamente aqui a última pergunta da Isabel Costa. Sarcasmo ou ironia é pecado? Pois o sarcasmo é um ponto forte de minha personalidade, no intuito de divertir as pessoas, não humilhar ou xingar. De fato, o sarcasmo, se for uma brincadeira, para alegrar os outros, não ofender ninguém, não humilhar ninguém, tudo bem. Agora, o cinismo não. O cinismo é para depreciar a pessoa, é para ofender a pessoa, para magoar a pessoa. Aí, realmente pode ser pecado. Se for uma brincadeira para alegrar, tudo bem, mas se for para humilhar a pessoa, aí não. Ok? Muito bem, vamos para o nosso intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Esse programa só vai ao ar, né? Toda quarta-feira, porque você paga para isso, né? É com a sua ajuda que o programa, né, consegue ser gravado, tem aqui um câmera. Você está vendo, hoje a gente num estúdio assim, mais reduzido, né, por causa da pandemia, um câmera só, né? Estou aqui com meu amigo Laércio gravando comigo, por causa da pandemia. Mas, se Deus quiser, a gente vai voltar depois para o estúdio maior, melhor, com 3 câmeras, né? Mas tudo isso custa dinheiro, né? Você sabe. Então, esse programa só chega até você porque você ajuda a Canção Nova. Maravilha, você ajuda a evangelizar, você ajuda a salvar almas, entendeu? São Paulo dizia, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, você precisa saber por que você dá a sua ajuda à Canção Nova. Você tem que dar com alegria. Aí, Deus ama você. Que Deus ama aquele que dá com alegria. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa. Eu quero só mostrar aqui rapidamente alguns livros. Olha, eu estou escrevendo um curso bíblico em livros. Serão, na minha previsão, 6 livros. O primeiro, eu coloquei uma introdução à Bíblia, como é que a gente deve ler a Bíblia, e os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Agora, esse aqui é um segundo volume, né, que são os livros históricos da Bíblia. Aqueles livros todos, né, começa lá com Josué, depois nós temos Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Macabeus, e depois ainda tem lá Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, a história do povo judeu, porque desse povo que Deus preparou para nascer o Messias. Bom, o terceiro volume também já está pronto, são sobre os livros sapienciais. Depois vamos publicar os livros históricos, todos os profetas também, e depois o Novo Testamento. Ok? Bom, um livro que nós lançamos recentemente, do padre Gabriel Vilaverde. Não sei se conhece o padre Gabriel Vilaverde. É um padre da Bahia que tem uma atuação muito forte na mídia e muito bom. Ele escreveu esse livro, A Adversária da Serpente, né? Ou seja, o auxílio da Virgem Maria no combate ao mal. Muito bonito, gostei. Padre Gabriel ofereceu de publicar esse livro e nós publicamos. Publiquei um livro sobre o marxismo, por quê? Porque esse assunto está muito em voga na internet. Muita gente falando disso e muita gente falando coisas erradas. Então, eu coloquei aqui o marxismo, o que os nossos papas falaram e falaram sobre o marxismo. Um livro sobre a internet e o evangelho foi escrito por Dom Carlos Lema Garcia, que é bispo auxiliar de São Paulo. Um livro muito bom. Quem quiser fazer uma reflexão profunda sobre a internet, o evangelho, esse novo tempo, a internet não tem volta. Então,
aqui tem uma reflexão muito boa sobre esse assunto. Tá? Um livro sobre a Virgem Maria, para a gente crescer nas virtudes da Virgem Maria. Na escola de Maria, na escola da Virgem Maria. A escola de todas as virtudes. Né? Os santos diziam que, como Nossa Senhora foi o paraíso do novo Adão, o ventre dela, né? Onde recebeu o novo Adão, que é Jesus, ali ele depositou não só todas as suas graças, mas também todas as suas virtudes. Que beleza, né, Nossa Senhora? Muito bem, vamos então aqui continuar com as perguntas agora do segundo bloco, que são as perguntas que vocês mandaram por e-mail, tá? Pode mandar por e-mail, pode mandar pelo Facebook, pode mandar pelo WhatsApp, pelo telefone, tá certo? Então, aqui uma pessoa que pede para não ser identificada, a gente não identifica. Se você não quiser que diga seu nome, escreva, não me identificar. Ser uma igreja em saída compreende entender e estar no mundo atual? Sim. É aquilo que Jesus disse, ser sal da terra, ser luz do mundo. O sal não é para ficar no saleiro, o sal é para ir na comida. A luz, Jesus fala, não é para ficar debaixo da mesa. Não, a luz é para ficar no alto. Ou seja, o cristão, ele é a alma do mundo. Né? Então a pessoa está perguntando aqui, como ser igreja em um momento histórico, onde a aversão à fé já alcança até a perseguição e a violência? É verdade. Quantos cristãos hoje são mortos no mundo? O Vaticano levantou recentemente que há 300 milhões de cristãos perseguidos no mundo, sobretudo nos países muçulmanos. Paciência, Jesus falou, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Né? Jesus avisou. Né? Então, é o seguinte, paciência, né? Vamos evangelizar, né? Como Jesus mandou. Né? Agora, estar no mundo. Jesus falou na Santa Ceia, quando acabou a Santa Ceia, aquela oração sacerdotal dele, está no capítulo 17 de São João, Jesus disse assim, Pai, não peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, deixa eles no mundo, agora livra-os do mal. Jesus pediu isso ao Pai. Então, a gente tem que estar no mundo. E nós, leigos, o nosso lugar de evangelizar é o mundo, é a escola, é a fábrica, é o comércio, é a indústria, é a universidade, esse é o lugar do leigo. Sabe, existe um documento que eu gosto muito, um documento do primeiro século da igreja, chamado Carta a Diogneto. Alguns dizem que foi São Justino, que era do primeiro século, ele morreu no ano de 155, martirizado em Roma, doutor da igreja, e era leigo, doutor da igreja e era leigo. Ele escreveu uma carta para um amigo chamado Diogneto, onde ele, entre outras coisas maravilhosas, ele fala o seguinte, o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Olha que bonito. O que a alma é para o corpo? A vida. Um corpo não tem vida sem alma. A morte é quando a alma abandona o corpo. Aí acontece a morte. Então ele fala, o que a alma é para o corpo, os cristãos são para o mundo. Ou seja, os cristãos são a vida do mundo. O que equivale a dizer que se os cristãos saírem do mundo, o mundo morre, apodrece, fede. Você acha que o mundo está meio morto? Eu acho que está. O que é isso? Crime, assassinato, roubo, assalto, guerra, estupro, né? Abortos, eutanásias. O que é isso? É um mundo que está em putrefação. Por que esse mundo está em putrefação? Como um cadáver que vai se ficando apodrecido. Porque os cristãos não estão ali. Por isso Jesus fala, sede o sal, que o sal salga, o sal não deixa estragar. E luz do mundo, ilumina, espanta as trevas. Então, isso que o Papa Francisco colocou, uma igreja em saída, isso é o que o Cristo colocou, o que o Papa João Paulo II colocou. João Paulo II falou para os bispos do Brasil, em 1995, senhores, meus irmãos no episcopado, hoje não é mais como aquela única ovelhinha
que o pastor foi buscar. Não, hoje é uma parte do rebanho que foi embora da igreja. E nós temos que buscá-la. De casa em casa, de rua em rua, de maneira respeitosa, mas firme. Então, essa igreja em saída, muita gente achou que era uma novidade, que o Papa Francisco estava colocando. Não, isso Cristo já colocou, João Paulo já colocou. O que o Papa Francisco fez de bom é que ele reavivou essa necessidade. Tá aí, vamos em frente. Vânia, é normal viver tempos ruins na fé? Devo combatê-los, buscar superá-los ou aproveitar e aprender algo com eles? Ô, Vânia, a gente passa, às vezes, por períodos assim de aridez espiritual. Isto pode acontecer, né? Uma vez até o coordenador da RCC, há uns anos atrás, pediu que eu escrevesse um livro com esse título aqui, olha, Esgotamento Espiritual. O que é isso aqui? É isso que você está falando aqui. Às vezes a gente passa por um momento de secura espiritual, às vezes parece falta de fé, parece que a oração da gente não passa do teto, né? E aí, qual é a causa disso? Nesse livro aqui, eu procuro exatamente analisar isso. O que os santos disseram sobre isso? Qual é a causa da gente ter, às vezes, essa aridez, essa secura espiritual? Eles falam várias coisas. Primeira coisa é analisar, será que eu estou vivendo no pecado? A pessoa que vive no pecado, consequentemente, a fé enfraquece. Mas se não for isso, não estou vivendo no pecado, estou com a minha vida em paz com Deus. Então, o que pode ser? Pode ser uma ação de Deus para o seu crescimento espiritual. São João da Cruz falou da noite escura da fé. Parecia que Deus sumiu da vida dele. Então, Deus assim meio que parece que abandona a gente para a gente caminhar pela fé. Caminhar acreditando naquilo que Jesus falou e nada mais, sem sentir consolação espiritual nenhuma. São João da Cruz fala na subida, né? Ele diz que isso aí purifica a pessoa, fortalece a fé da pessoa. Então, pode ser também isso daí. Agora, tem outras razões. Às vezes pode ser as preocupações da vida, às vezes pode ser alguma doença, às vezes alguma doença, sabe? Então, é preciso examinar. Agora, você pergunta se a gente tem que combater contra isso. Tem que combater no bom sentido, né? Se não for pecado, se for uma aridez que Deus está permitindo, eu tenho que combater que jeito, continuar rezando, com gosto ou sem gosto. Continuar indo à missa com gosto ou sem gosto. Continuar comungando, sentindo ou não sentindo a presença de Cristo. Ele está. O importante é que Ele está. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante aqui, que a igreja ensina para nós. Nós temos duas coisas que conduzem a nossa vida: o coração e a razão. O coração estremece nessa hora, porque o coração ele é sensível, ele quer sensibilidade. Mas aí, quem tem que conduzir a gente é a razão. Eu creio, Deus falou, está falado, ponto final. Entende? Coraçãozinho, fica quieto aí. Descansa aí agora, que agora quem vai conduzir você é a razão, é a mente que acredita no que Deus colocou. Entendeu? Tiago, existem outras formas ou ritos da celebração eucarística? Tiago, existe o rito maronita, o rito melquita, que são católicos também, só que eles têm um rito litúrgico um pouco diferente, porque os orientais eles são muito mais assim detalhistas do que nós ocidentais. Mas é tudo válido, tudo aprovado pela igreja. Tem também os ortodoxos, que aí não são católicos. A missa deles vale para eles. Não é lícito para nós assistirmos à missa deles, porque eles estão separados da igreja. Mas como eles têm a sucessão apostólica, a missa para eles é válida. Entendeu? Já não é válida a missa dos anglicanos, porque os anglicanos perderam a sucessão apostólica. Bom, depois ele coloca ainda aqui o seguinte: como posso entender mais profundamente os momentos da celebração e nossa participação como leigos? Olha, Tiago,
é preciso a gente entender um pouco a Santa Missa. Hoje, há livros que explicam bem a Santa Missa. Eu escrevi um livro, né, que eu chamei de Para Entender e Celebrar a Liturgia, principalmente a Santa Missa. Aqui eu detalho, entende, a Santa Missa, os símbolos, as cores, os paramentos, a questão da música, as partes da missa, né, o ato penitencial, depois a liturgia da palavra, a homilia, a liturgia eucarística, enfim, para a gente poder... E aqui eu coloco um documento importantíssimo que se chama Redemptione Sacramentum, aprovado pelo Papa João Paulo II, em que ele detalha esse documento, foi escrito pela Congregação, como é que a missa tem que ser celebrada, como é que a missa tem que ser assistida, participada, entende? Para poder dar os seus frutos. Então, aqui você tem um livro que pode ajudar um pouco, tá certo? Uma pessoa que pede para não ser identificada. Tenho 38 anos e sou casado há 2 anos. Tenho dificuldade em largar vícios sexuais, né? E toda vez que os faço, caio em um sentimento de culpa. Tenho uma vida sexual normal com a esposa, porém ela não engravidou ainda. Meus vícios contribuem para essa situação? Bom, eu não sei se o vício sexual que você coloca, que você não explica aqui qual é, eu não sei se esse vício impede a fecundação da sua esposa. Eu creio que não. Eu creio que não seja isso. Mas, por outro lado, é preciso dizer que você precisa lutar contra esses vícios. Você mesmo está dizendo que depois te deixa com sentimento de culpa. Então, como é que a gente luta contra esses problemas? A gente luta, só um instantinho. Primeiro, Jesus deixou a receita, vigiai e orai. Essa receita de Jesus é a melhor que tem. Ele falou para os apóstolos, lá no Horto das Oliveiras, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Então, vigiar, o que é? Fugir da ocasião que te leva ao vício. Qual é a ocasião? É porque eu bebo muito, então aí eu caio no pecado. É porque eu fico vendo um filme pornográfico, então eu caio no pecado. Porque eu ando com más companhias. Então, corta. Jesus disse, é melhor arrancar o olho do que ir com os 2 olhos para o inferno, né? Ele está falando de maneira parabólica, né? Alegórica. Então, corta. Quais são assim, as ocasiões. O livro dos Provérbios fala, a ocasião faz o ladrão. Segunda coisa, oração. Vigiai e orai. Entende? Nós somos fracos, muito fracos. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então reze o terço de Nossa Senhora todo dia. Convide a sua esposa para rezar com ela, entende? Seus filhos. Vá à missa sempre que você puder. Se você caiu, se confesse. Porque a confissão, além de perdoar os pecados, a confissão fortalece na luta contra o pecado. Tanto assim que o catecismo chama a confissão de sacramento de cura, junto com a unção dos enfermos. Entende? Então, olha, vigiai e orai. Guarda essas 2 palavrinhas. E lute. Não deixe de lutar. Eu sei que às vezes, gente, vencer um vício não é fácil. Você está lutando, cai, levante. Está lutando, cai, levante. São Francisco de Sales dizia assim, quando você cair, não fique pisando na sua alma, não. Dizendo para você mesmo, eu não presto, eu não tenho mais saída, eu vou para o inferno. Não, para com isso. Ele diz assim, diga para a sua alma, minha pobre alma, eu sei que você é fraca mesmo, mas levante-se. Vamos pedir perdão a Deus, vamos continuar a caminhada. Ou seja, nunca desanimar. E nunca desesperar. É outra coisa importante na luta contra o pecado. O demônio, depois que você cai, ele quer te arrasar. Ele quer te deixar caído para sempre. Não. Caiu, levante. E continua a caminhada. E Deus vai te ajudar. Urdilei,
O que a igreja fala sobre o repouso no Espírito? Qual o significado? Ordilei, eu nunca li, para dizer a verdade, um documento oficial da igreja falando de repouso no Espírito. Mas é uma realidade que a gente presencia na prática, a renovação carismática tem aí. Né? O que a igreja, né, um dia os bispos do Brasil publicaram um documento sobre a renovação carismática católica, o documento 53, dizendo o seguinte: para não estimular o repouso no Espírito. Eles não disseram que não existe, eles disseram para não estimular. Por quê? Porque às vezes pode acontecer de maneira falsa. Às vezes a sugestão, gente, aqui, todo mundo aqui, vamos repousar no Espírito. Não, não pode ser assim. Agora, pode o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, ele agir de uma maneira diferente de uma pessoa, dar um repouso na pessoa, às vezes com o objetivo de cura, de libertação. Isso pode acontecer, eu já vi. Rezando por uma pessoa, sem ninguém estar falando nada em repouso do Espírito, nem nada, a pessoa adormeceu ali. E não é um transe, não é um êxtase, não, é um repouso mesmo. Entende? É difícil de explicar. Bom, então, não pode ser uma coisa falsa, mas também a gente não pode negar, entendeu? É o que eu posso dizer aqui. Pergunta, deixa eu ver aqui, para não repetir. Não identificar. Sou casada na igreja e tentei utilizar o método Billings, que é o método natural, né? Porém, meu esposo não concordou. Assim, utilizamos outros métodos contraceptivos. Nesta situação, me encontro em pecado? Olha, essa pergunta aqui sempre aparece. Um quer, o outro não quer. Bom, eu vou colocar aqui mais uma vez o que eu já disse uma vez. Eu perguntei para um bispo da igreja, muito bom, um bispo, né, assim, bem profundo, hoje já é bispo emérito. Como é que fica, senhor bispo? A esposa quer usar o método natural, mas o marido não quer. Como é que fica? Ele disse assim para mim: então a esposa deve dizer para o marido: você assuma toda a responsabilidade diante de Deus. Porque eles são casados. A vida sexual do casamento é importante. É um consórcio de vida. Então, eu quero diante de Deus estar isenta disso. Então, você assuma diante de Deus a responsabilidade. Bom, esse é um problema difícil mesmo, sabe? Muito difícil. Eu penso que essa questão do controle da natalidade, na pastoral familiar hoje, eu vejo como um dos problemas mais difíceis, né, que a pastoral enfrenta. Pergunta deixa eu ver aqui, Vitor. Já ouvi algumas pessoas dentro da igreja dizer que quem morre no ato da confissão está automaticamente salvo, para não precisar ir para o purgatório. Isso é correto? Ô, Vitor, eu nunca vi nada sobre isso oficialmente da igreja. Nem está no catecismo, nem Código de Direito Canônico, nem eu li nada disso numa encíclica. Se a pessoa morreu depois que recebeu o perdão dos pecados, se a confissão foi válida, ela teve todos os pecados perdoados, ela está salva. Mas não quer dizer que está isenta do purgatório. Entende? Isso aí já é diferente. Não é uma colocação clara da igreja, não. Lucas, quando se peca por muito ódio, é verdade que só um bispo pode perdoar esse pecado? Não. Não. Qualquer padre pode perdoar qualquer tipo de ódio, desde que a pessoa esteja arrependida. Não precisa ser bispo, não. Tá certo? Se a pessoa está arrependida, um padre pode perdoar. Gislene, Deus já planejou nossa vida, está tudo determinado por Ele, inclusive o dia de nossa morte. Gislene, não é bem assim. São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 29, São Paulo fala assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Esse predestinou não quer dizer que Deus amarrou as coisas, não. Deus, o desejo de Deus, a finalidade para a qual Deus nos criou é que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo.
É aquela imagem que nós tínhamos antes do pecado original, que o pecado original quebrou. Então, essa imagem hoje quebrada tem que ser restaurada. Agora, Deus nos deu a liberdade. Então, dentro da liberdade que nós temos, nós vamos programar a nossa vida. Ah, mas Deus sabe o dia que eu vou morrer? Deus sabe, porque Deus sabe tudo. Mas não quer dizer que Deus é que impôs este dia. Conforme eu escolhi a minha caminhada de vida, eu determinei a minha morte. Agora, porque eu determinei isso, Deus sabe. Mas Deus sabe porque eu decidi. Está entendendo? É difícil explicar isso. Se houvesse o destino, não adiantava você ter métodos de segurança, ter métodos de qualidade, não adiantava nada. Né? Então, Deus amarrou minha vida, então eu vou beber, vou drogar, meu dia já está marcado mesmo. Não, cuidado com isso. Lá no Salmo 113 está escrito o seguinte: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Adão. O que quer dizer isso? Aqui na terra nós é que agimos e Deus acompanha. Agora, Deus sabe tudo, mas o fato de Deus saber tudo não quer dizer que Deus amarrou. Não, vai depender de mim. Jamais Deus vai determinar que uma pessoa se suicide. Ele é contra o suicídio, entende? Mas é uma liberdade minha, eu posso buscar o suicídio. Está aí, não é fácil entender isso, mas é preciso entender que Deus não tira a nossa liberdade. Arnaldo, assisti à Santa Missa na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e presenciei um fiel comungar nas duas espécies, por ordem do ministro, por causa da pandemia. Isso é válido? Bom, não sei, a comunhão em duas espécies pode ser dada, né? O padre ou o ministro pode tingir, né, a hóstia no vinho consagrado e dar para a pessoa. Agora, quem pode autorizar isso é o bispo. Agora, não sei aí as razões, tem que ver aí com o bispo, tal, o que houve, né? E o bispo tem autorização para isso, se ele achar que tem segurança, né? Emerson, se numa confissão acho que esqueci de dizer quantas vezes cometi um pecado grave, devo contar de novo na próxima confissão? Emerson, a igreja fala o seguinte, o catecismo diz assim: o pecado grave, ele deve ser quantificado. Você deve contar para o sacerdote quantas vezes você cometeu um pecado grave. Por exemplo, um adultério, adulterou? Quantas vezes? É diferente adulterar uma vez e ter uma amante aí, né? Vamos dizer assim. Roubou quanto? Roubou R$10 ou roubou R$1.000? Entendeu? Então, o pecado grave tem que ser quantificado. Se você esqueceu, o padre não perguntou nada, você está perdoado. Agora, se você quiser, numa outra confissão, né, diz, padre, eu confessei da outra vez, mas esqueci de contar quantas vezes esse pecado que padre, foi tantas vezes, você não está proibido de fazer não, entendeu? Se isso aí te alivia, te deixa mais tranquilo, pode fazer, não tem problema. Beleza? Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa. Deus seja louvado. Que Deus te abençoe, te guarde, que Nossa Senhora te proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.